Meu nome é Antônio Danilo. E nós vamos falar hoje sobre o governo Bolsonaro, mais particularmente se as instituições realmente estão funcionando para conter, na nossa opinião, excessos autoritários do governo, né, e da sua militância. Então, eu quero perguntar primeiro para Antônio se ele acredita que as instituições são capazes realmente de conter atos autoritários. A gente vê aí vários cenários onde o executivo ele ataca as instituições, o legislativo, o judiciário, né? Então é muito recorrente isso e parece que virou um método político, né? O que você acha? Olha, eu sou muito prudente para dizer se eles são capazes mesmo se as instituições são capazes mesmo de frear o ímpeto de Bolsonaro, porque nós estamos vendo aí que elas estão sendo testadas. As instituições estão sendo testadas. Em alguns momentos elas reagem de uma forma, em outros elas reagem de forma menos enérgica. Então, assim, eu acho que o que o Bolsonaro está fazendo é um teste constante do limite das nossas instituições democráticas. Eu inclusive até acredito que isso me parece um método de corda de esticar, né, para ver até onde que as instituições são capazes de frear, ou melhor, são capazes de conter, né, porque na minha visão me parece que existe um projeto aí, um pouco do que o sociólogo Werneck Viana escreveu na Folha, se não me engano ontem, dizendo que, na verdade, isso me parece um projeto de poder, né? Mas um projeto de poder sem exatamente uma construção do que seria esse projeto. O projeto seria um poder unitário, ou seja, uma espécie de criar um poder, quase um cesarismo, mas sem saber exatamente o que colocar nas bases. Então isso acaba criando uma espécie de projeto sem continuidade, né? Um projeto para destruir o que está aí, destruir a república, destruir a democracia, destruir, desmoralizar a imprensa, né? Desmoralizar a oposição, todos aqueles que são contrários ao que ele pensa como um ideal de civilização, de sociedade, de política. E o Marcos Nobre, que para mim é um dos maiores filósofos do Brasil na atualidade, ele escreveu, quer dizer, ele deu uma entrevista recentemente para um canal alternativo, de imprensa alternativa, que fala o seguinte, que Bolsonaro não tem um projeto claro de poder. O único viés dele é o viés autoritário. Ele tem o grupo que está com ele tem esse viés autoritário, mas eles não sabem mesmo o que colocar no lugar da democracia brasileira. Então eles vão testando, na minha opinião, vão operando rupturas institucionais, porque em alguns momentos são rupturas, sim. Quando você mobiliza, por exemplo, a Polícia Federal para poder cercear a liberdade de um caseiro lá, no caso de um vigilante do condomínio onde ele morava, para poder esconder, atrapalhar a investigação, que tem como principal foco o filho dele. Para mim isso é uma ruptura institucional. Você está usando o aparelho do Estado para fins pessoais e a partir de um ministro do Estado, que é um servidor do primeiro escalão do Estado. E uma coisa que é importante também de ressaltar que tem essa visão de que todo mundo que votou em Bolsonaro é bolsonarista, é da extrema direita, e a gente tem que ter esse cuidado de definir que muitos votos foram para o antipetismo, né, para tirar o PT do poder, por causa de questões que a gente já conhece, mas que existem várias pessoas aí que inclusive já se arrependeram de ter votado no presidente e que não são de uma ala extremista, né, de uma ala da extrema direita. São pessoas que votam, às vezes por ocasião, encontraram em Bolsonaro um caminho, digamos assim, um ator político capaz de ser contra o projeto que estava aí. Mas o que é interessante é que muita gente já se arrependeu, né, e não está naquele núcleo ali de 25%, 30%, que é aquele pessoal que ele pode fazer o que ele quiser, mas vai continuar sempre apoiando ele, né? Pode fazer a cagada que for, vai continuar apoiando o rapaz, o presidente. Né? Com certeza. Eu costumo dizer que Bolsonaro não é fruto só de uma construção de um projeto baseado em fake news, em mobilização dos sentimentos reacionários nas massas. Eu costumo dizer que o Bolsonaro é fruto também do antipetismo. O antipetismo é uma das variáveis que explicam o fenômeno Bolsonaro. E ele continua, para vocês terem ideia, ele continua o tempo todo mobilizando a ideia de que, mobilizando as massas, no caso, no sentido de fixarem no seu imaginário a ideia de que o PT destruiu o Brasil e de que tudo que não dá certo no seu governo é culpa do governo passado, do PT. O PT, aí a gente tem que ter um pouco de justiça, o PT também tinha um certo discurso até certo ponto, que
o governo de Fernando Henrique, anterior ao de Lula, também tinha deixado uma herança maldita. Mas assim, esse discurso com o PT foi até certo ponto. Com o Bolsonaro é uma base de mobilização constante, porque o projeto dele é um projeto extremamente ideológico no sentido de... e aí não quer dizer que o PT também não era ideológico, o projeto. Sim, claro, mas existia a questão da governabilidade, o respeito às instituições, e quando passou, o FHC passa o bastão para Lula, apesar das desavenças entre eles e tudo, existiu o respeito institucional. Então, não existisse de mobilizar nas massas o tempo todo a ideia de que o PSDB destruiu o Brasil. Isso é um projeto que fica bem claro a partir também da ideia de Olavo de Carvalho, de que é preciso combater o comunismo e tal. E aí é outra distorção deles, eles associam o PT ao comunismo, coisa que nem o próprio PT se autodeclara comunista. Né? E inclusive, recentemente eu escrevi um artigo sobre o Soteroprova falando que, na verdade, a luta não é entre esquerda e direita. Né? Na verdade, a luta atual, ao meu ver, é entre aqueles que defendem a democracia e os que defendem o autoritarismo. Né? E o autoritarismo, o vídeo é o quê? Monarquia absolutista, que tem algumas pessoas que acreditam no retorno da monarquia e ditadura militar. Então, várias pessoas que apoiam esse núcleo mais militante do bolsonarismo têm essas expressões de autoritarismo, personalidade autoritária. Né? E isso tem vários núcleos, inclusive. Né? Então é importante a gente, ao meu ver, como sociedade civil, né, como pessoas que lutam a favor da democracia, das instituições, ter essa dimensão de que isso vale tanto para a esquerda como para a direita democrática, de que a gente precisa trabalhar junto para conter esses excessos e como o livro Como as Democracias Morrem, né, que tá, inclusive eu até trouxe aqui para mostrar, que ele fala justamente que a democracia ele não rui mais por golpes ou revoluções, mas rui por dentro, corrompendo o judiciário, corrompendo o Congresso, né, demonizando a imprensa. Inclusive o Marcos Nobre, voltando à entrevista que ele deu, tem uma frase muito feliz dele que ele diz o seguinte: Bolsonaro não tem aquela... Quer dizer, se eles não têm uma visão, eles não têm um projeto acabado, mas eles sabem como operar ali dentro, para tentar ver no que vai dar. O que acontece? Bolsonaro ele não destrói, ele não pode simplesmente com decreto, vou extinguir o IBAMA, por exemplo. O que é que ele faz? Ele coloca uma pessoa a favor dos interesses dele no IBAMA e destrói o órgão por dentro. Questão mais flagrante disso, a Fundação Palmares, que ele coloca um negro que reproduz o próprio racismo, entendeu? Dentro da instituição. Então é uma forma de você destruir as instituições democráticas por dentro. Por dentro, E na verdade as pessoas até não acreditam que isso possa acontecer. Tem muita gente que ainda tem essa visão um pouco mais otimista de que não, de que as instituições são sólidas, né? Que esses 30 anos de democracia cristalizaram e tornaram as instituições com a casca mais poderosa, mas a gente tem que estar sempre atento, porque não dá para garantir, né? Ainda mais com um presidente que foi eleito apoiando tortura, apoiando ditadura, né? Então, sempre, se você for na internet, você vai ver que vários comentários desse nível. Então as pessoas compraram essa ideia, independentemente do que seria depois, né? E na verdade ele está fazendo tudo que ele já tinha dito, né, que ele ia fazer, né? E uma coisa que eu quero também ressaltar aqui é que nós chegamos a um ponto de que as alas mais esclarecidas dentro do próprio exército acabam sendo muito mais racionais, acabam tendo um discurso muito mais democrático, podemos dizer assim, do que o próprio Bolsonaro. Talvez até o próprio exército tenha essa noção de que é preciso frear, não todo o exército, mas as partes mais esclarecidas, frear o ímpeto antidemocrático de Bolsonaro. Então é isso, gente. A conversa continua, né? Tem muito debate, né? Tem muita coisa para explorar. Então, finalizamos aqui hoje. Agradecemos, né, esse momento e não esqueçam de acessar o nosso site, curtir a página do YouTube, que é importante, né, para ajudar a espalhar nosso canal. Apertar o sininho. O sininho, né? E é isso. Até a próxima, gente.